Olá, como vão as senhoras e senhores? Eu espero que todos estejam muito bem, até porque no vídeo de hoje nós vamos falar de um desses temas interessantíssimos que eu gosto muito de trazer para vocês, que fala de coisas extraordinárias que acontecem com os seres humanos, como por exemplo essa do homem que acordou após 19 anos de coma. E isso traz, se não uma prova, um indício muito forte daquilo que eu venho falando para vocês a respeito da busca da ciência pela ressurreição. E não são cientistas de terceiro, quarto escalão, são cientistas de primeiro escalão, financiados pelos homens mais ricos e poderosos do mundo, buscando continuamente e de verdade a ideia do imortalismo e da deificação. Não é brincadeira, nós já vamos ver sobre tudo isso aí. Só antes eu quero lembrar que no dia de hoje nós teremos uma live, tanto na comunidade fechada quanto no Patreon, às 10 horas, então eu aguardo vocês lá. Lembrando que quem está na comunidade fechada, que não está encontrando o link, busque no índice à esquerda o módulo chamado Ao Vivo. Dentro desse módulo está o link da live de hoje, que nós vamos fazer. Bom, vamos ao assunto que nos interessa aqui. Terry Wallace, o homem que acordou após 19 anos de coma. Isso aqui está num site chamado Mistérios Não Resolvidos. Só que, antes de nós adentrarmos na matéria, eu quero só mostrar para vocês que isso aqui está no site Diário de Notícias. Isso aqui é uma notícia de 2006, tá, pessoal? Contando a mesma história, só que com detalhes a menos, por isso que eu vou usar esse site aqui e não esse do Diário de Notícias, lá de 5/7/2006, e também está na BBC Brasil, contando a mesmíssima história, do americano que acorda após 19 anos de coma. Eles falam do milagre, etc., mas eles falam aqui, quando ele começou a acordar, ele viu a mãe, pediu Pepsi, leite, enfim. Nós vamos analisar ainda outros casos, mas vamos ficar nesse primeiramente, porque isso aqui ele traz detalhes fundamentais para, se não provar, trazer aí vocês a quase convicção daquilo que eu venho dizendo. Vamos lá. Terry Wallace nasceu em 7 de abril de 1964 no Arkansas, filho de Angley e Jerry Wallace. 6 semanas antes de seu acidente, Wallace se tornou pai quando sua esposa Sandy deu à luz sua filha Amber. Wallace entrou em coma quando sofreu um grande acidente automobilístico em que sua caminhonete derrapou de uma pequena ponte perto de Stone County, Arkansas, em 13/7/1984, resultando na perda fatal de um de seus amigos. A caminhonete foi encontrada de cabeça para baixo em um leito seco de rio depois que Wallace colidiu com uma cerca e caiu 7,6 metros. Ele foi encontrado sem respostas, estava imobilizado, mas respirando. O acidente o deixou tetraplégico em uma cama de repouso em Mountain View. Dentro de um ano do acidente, o coma se estabilizou em um estado minimamente consciente, mas os médicos acreditavam que sua condição era permanente. Tudo bem, por enquanto é uma história comum, razoavelmente comum, de acidentes aí que acontecem e de comas que acabam acontecendo, mas a história vai ficando mais interessante. Terry permaneceu em coma até 13/6/2003, exatamente, também numa sexta-feira 13. Então ele entrou em coma numa sexta-feira 13 e voltou do coma numa sexta-feira 13. E aí ele acordou em sua cama de hospital e pronunciando suas primeiras palavras. Sua filha agora tinha 19 anos, isso 19 anos depois de 2003, certo? Vamos nos situar no tempo. Sua esposa deixou para criar ela ficou criando então sua filha sozinha por quase 2 décadas. Sua mãe e seu pai, do Terry, ainda estavam vivos. Quando a enfermeira lhe perguntou, quando ele acordou, quem era a mulher que vinha em sua direção, ele respondeu, mamãe. Então ele reconheceu a mãe dele anos depois, já mais envelhecida. Sua segunda palavra foi Pepsi. Então ele pediu uma Pepsi. Isso foi rapidamente seguido por leite. E no segundo dia, Terry já estava falando como se nada tivesse acontecido. O único problema que alguém sabia era que Terry ainda vivia em 1984. Ou seja, aí é que chega o X da questão. Ele acredita, ou ele ficou desligado por 19 anos. Talvez muitos de vocês podem colocar aqui casos que aconteceram com amigos de vocês que entraram em coma por 1, 2, 10 dias ou mais, e quando acordaram estavam na mesma situação, simplesmente tinham apagado durante aquele tempo que estavam em coma, e aquele tempo para eles é como se não tivessem existido. Talvez até alguém de vocês tenha passado por isso. E nós já vamos voltar aqui na matéria, mas é exatamente sobre isso que nós falamos nesse vídeo aqui.
intitulado Como é? A internet existe desde antes de ser inventada, onde eu demonstro para vocês que as ondas de rádio, logicamente, já existiam e depois simplesmente foi inventado o aparelho para captar essas ondas. Mas nesse vídeo também eu demonstro para vocês a possibilidade de que a nossa psique, o nosso eu, o nosso ego ou a nossa alma, chame você do que quiser, ela não está conectada ao corpo, mas ela está de uma maneira imaterial conectada aqui, mas ela não está dentro do corpo. E falo naquele vídeo que se você remover o seu coração, você pode permanecer vivo e você continua sendo você. Você troca por um outro coração, faz um transplante. Se você perder um braço, uma perna, o pulmão, tudo pode ser substituído por máquinas e etc. A única coisa que não pode ser substituído ainda é o cérebro. Não que o cérebro detenha dentro de si a alma psique do ser humano, não. Mas ele é como se fosse uma antena de conexão e por isso que esses cientistas criam coisas como o Neuralink, utilizando então uma conexão ao cérebro e conectando ele diretamente a computadores através do Wi-Fi. É algo relativamente complexo se você não entender os fundamentos, mas eu tento tornar isso numa linguagem mais popular possível. É uma antena, como se fosse uma antena. Então eu falo sobre isso aqui, falo sobre isso nesse outro vídeo. Cientistas testarão técnica de ressurreição de ratos lá da Ilha Christmas, né? E outra, né? Os cientistas mordem o fruto proibido da ressurreição. Isso parece algo fantasioso, típico de filmes de ficção científica. Só que quando você vai estudar realmente, de verdade, o que está acontecendo, você vai perceber que não são cientistas loucos de porões da casa da avó. Não, são cientistas de alto escalão, como já disse, financiados por pessoas de alto poder. Não só poder, mas das altas finanças. São a classe dominante do mundo que está financiando essa busca pelo imortalismo e pela deificação. E aí, nós voltamos a esse caso aqui. Nesses vídeos anteriores que eu citei para vocês, eu explicava que quando a pessoa perde os 5 sentidos através de uma anestesia, ou seja, ela perde olfato, paladar, visão, audição e tato, ela deixa de perceber a existência desse mundo. Então, uma pessoa durante uma anestesia, e eu li vários comentários que foram feitos nos vídeos aqui que eu citei, mais especificamente nesse aqui, de pessoas confirmando que sim, que sofreram as anestesias e acordaram horas depois, às vezes mais do que um dia depois, e para eles parecia que aquelas horas ou o dia inteiro tinham representado apenas um piscar de olhos, ou seja, como se elas estivessem desconectadas do corpo, simplesmente porque elas não sentiam a existência do mundo através dos 5 sentidos. Então, você sente a existência do mundo através dos sentidos, né? Visão, paladar, etc. Muito bem. Acontece que nesse caso especificamente, ele ficou desconectado por 19 anos, e para ele também esses 19 anos representaram apenas um piscar de olhos, como se jamais tivesse se passado esse tempo. Terry perguntou por seus avós, que já haviam falecido. Ele ainda se referia a Ronald Reagan como presidente. Ele se lembrava do número de telefone de sua antiga casa, um número de telefone que todo mundo havia esquecido há muito tempo. Ele ficou chocado ao saber que a União Soviética não era mais um inimigo e que o muro de Berlim havia caído. Perceberam? Então, um piscar de olhos para ele. E assim é a transformação, assim é a ressurreição que os seres humanos vão alcançar. Não através da ciência. Eu não estou dizendo que a ciência vai alcançar isso de uma forma plena e correta, mas eles estão tentando, através dessa, o que eu chamo de cópia pirata, né? Uma cópia da chave de Davi, que não vai funcionar, mas é assim. Então, pessoas que eventualmente pudessem ser recuperados ou ressurretos pela reconstrução idêntica do seu corpo, onde elas se reconectariam como se o cérebro tivesse uma senha de Wi-Fi específica, única e exclusiva para aquele cérebro, e pudessem então ser reconstruídos esses organismos, elas se reconectariam a esse organismo, e se tivessem falecido há 1000 anos atrás, para elas seria como se fosse num piscar de olhos, 1000 anos, como que 2000 anos também é a mesma coisa, 10.000 anos idem, e um dia atrás a mesma coisa. Então,
isso aqui é um indício forte de que isso pode acontecer. Mas aí é lógico, o corpo dele permaneceu intacto, então esse piscar de olhos, essa reconexão ocorreu no mesmíssimo corpo que ele já tinha. Só que ele foi desligado dessa existência, ele não percebeu a passagem dos 19 anos nessa existência aqui, nesse espaço-tempo em que nós estamos inseridos atualmente. O corpo dele, evidentemente, teve problemas, né? Os músculos ficaram fracos porque ele não se exercitou durante esses 19 anos, ele se atrofiou, né? Mas ele gradualmente experimentou uma recuperação limitada durante um período de despertar de 3 dias, no qual recuperou a capacidade de controlar algumas partes de seu corpo e falar, quer dizer, movimentar outras, né? Pelo menos de uma forma mínima. Porque se você está em coma e se um fisioterapeuta faz exercícios com o seu corpo, ele vai mantendo, pelo menos minimamente, né, a capacidade muscular. Não é dito aqui se isso aconteceu ou não, mas enfim. No entanto, ele permanece incapacitado devido a lesões sofridas durante o acidente original, incluindo o distúrbio motor da fala disártre. Então tem as consequências do acidente também. Wallace foi o tema do especial Body Shock de 2005, O Homem que Dormiu por 19 Anos, feitos pelo Canal 4 no Reino Unido, que mostra sua mãe e filha encorajando-a a conversar com neurologistas para tentar descobrir como Wallace recuperou a fala depois de tanto tempo. Agora vem a descrença, né? Por que eles às vezes deixam de entender as coisas. O programa contou com vários médicos conhecidos, incluindo a doutora Caroline McCagg, diretora médica do centro JFK para um ferimento na cabeça em Nova Jersey, Dr. Joy, etc., que não conseguiam processar, que diziam que um neurologista mostrou que devido a danos nos lobos frontais, ele não conseguia processar experiências em memória. Na verdade, não é que havia tido danos nos lobos frontais. Na minha teoria, na minha tese, apenas que o cérebro estava desligado porque é mais ou menos como se fosse um aparelho de Wi-Fi que não movimenta dados, nem de upload nem de download, e aí ele não pisca, né? E a mesma coisa o nosso cérebro, se ele está desconectado da fonte dos dados de upload e de download, então ele não pisca, ele não emite ondas cerebrais para serem captadas pelas máquinas, e eles entenderam então que os neurônios do lobo frontal estavam desligados. Então, usando novas tecnologias, varreduras cerebrais foram feitas em Wallace por Nicholas Swift, blá blá blá, e a hipótese construída a partir dos estudos de imagem é que o cérebro de Wallace reconectou neurônios, errado, que permaneceram intactos e formou novas conexões para contornar áreas danificadas. Na verdade, o que estava desconectado não era os neurônios, mas era o próprio Wallace. Os médicos ainda debatem a definição de coma. Pacientes que estavam inconscientes por muitos anos são muito comumente considerados em estado vegetativo permanente. É muito raro que eles recuperem a consciência. O momento de recuperação também levantou suspeitas. Seu pai, Jerry, disse: é meio peculiar, ele destruiu o carro numa sexta-feira 13 e 19 anos depois começou a falar novamente em uma sexta-feira 13. Então isso tem muito mais a ver com questões metafísicas do que físicas, do que reconstituições de neurônios, lobos frontais. Isso são questões metafísicas. Esse caso não é isolado, né? Houve o caso da mulher que acordou após 27 anos em coma. Ela ficou inconsciente a partir de 1991, após também um acidente de carro. O caso foi revelado na terça-feira pelo filho dela. Isso aqui é uma matéria de 2019. Ela sofreu lesões cerebrais quando o carro onde bateu num ônibus, blá, 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 ela tinha acabado de buscar o filho na escola. Ela me abraçou para me proteger, diz o filho, que nunca desistiu dela, porque sempre teve a sensação que um dia ela acordaria. Então fala aqui dos anos de tratamento, que passou no hospital, etc. Casos como o da mulher não são raros. Aí eles citam inclusive aqui o caso do Terry Wallace, o ex-campeão de Fórmula 1 Michael Schumacher, também vocês lembram, né? Sofreu um grave trauma cerebral no acidente de esqui em 2013. O alemão foi colocado em coma induzido por medicamentos por 6 meses antes de ser transferido para sua casa na Suíça, onde continua o tratamento. E aí, para encerrar, só quero dizer para vocês aqui que o Terry Wallace ainda continuaria vivo, né? Eles falam de novo da hipótese de reconstrução dos neurônios. A única coisa que eu considero válida nessa possibilidade, nessa hipótese que eles levantam, é de que os neurônios se reconstruíram biologicamente para possibilitar a reconexão, porque existe uma certa necessidade de determinadas
pontes de contato, digamos assim, né, para o funcionamento. É a mesma coisa que você chegar na sua antena de Wi-Fi e quebrar ela. Enquanto você não conserta, não há conexão, mas a antena continua sendo meramente uma antena. Bom, pessoal, mais uma vez, isso aqui apenas é uma tese, uma teoria que eu levanto para vocês vocês pensem e para que vocês compreendam por que e como esses cientistas estão lutando aí por essa chamada ressurreição. O que eles estão utilizando como base científica para isso, e para que vocês, principalmente os que estão na comunidade fechada, lembrem de tudo aquilo que a gente falou a respeito do transhumanismo. Nada daquilo, eu tenho certeza que aqueles que estão mais avançados dentro da comunidade fechada já têm certeza disso, né? Nada daquilo é mera ficção científica, é tudo fato. E mais uma vez, então, para me despedir, eu lembro, hoje nós teremos uma live tanto na comunidade fechada quanto no Patreon. Eu aguardo vocês lá às 10 horas, se tudo der certo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.